Hoje eu vim aqui para fazer a resenha de um livro. Esse livro é A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Aqui o autor, ele utiliza animais para contar a história, de um período ali da Revolução Russa. Ele utiliza animais para representar líderes da época, da política da época, líderes comunistas. Ele utiliza animais para ilustrar a população, classes da época. Ele utiliza animais para isso. Aqui no livro, mais interessante, e você precisa entender um pouco, cada animal representa uma classe, como eu já disse. Os porcos aqui, eles representam, você pode observar que tem um porco aqui na capa do livro. Os porcos representam os líderes, os comunistas, os líderes comunistas. E temos 3 porcos que ilustram 3 figuras muito importantes. E temos os animais na representação dos cavalos, que representam o proletariado russo, aquele povo que trabalhou muito ali no começo da União Soviética, o povo que sempre trabalhava, estava trabalhando e dava duro pelo país, trabalhando de sol a sol. Tem a representação da ovelha. As ovelhas representam aquela população que facilmente é manipulada, era manipulada inclusive na Rússia. Temos o animal, o corvo, o Moisés, que representa aqui no livro a Igreja Ortodoxa Russa. O burro, ele representa aqui o povo alheio ao que estava acontecendo. O burro, ele representava esse povo que o mundo estava acontecendo, a história estava acontecendo na Rússia e ele estava sem entender e sem interesse de saber o que estava acontecendo. E tem o coronel, o fazendeiro da fazenda, que representava o czar russo. O czar é a monarquia russa. E ali tinha o fazendeiro que representava isso. A fazenda é óbvio que representava a Rússia. Aqui na capa do livro, o autor ele ilustra bem isso. Eu vou ler aqui para vocês. Cansados da exploração, o que são submetidos pelos humanos, os animais da granja do solar rebelaram-se contra seus donos e tomam posse da fazenda. O objetivo de instituir um sistema cooperativo e igualitário sob o slogan 4 pernas bom, 2 pernas ruim. Mas não demora muito para que alguns bichos, em particular os mais inteligentes, os porcos, voltem a usufruir de privilégios, restituído aos poucos um regime de opressão. Agora, inspirado no lema, todos os bichos são iguais, mas alguns bichos mais iguais que os outros. A história da insurreição liberalitária dos animais é reescrita de modo a justificar a nova tirania. E os discentes dessa parecem ou são silenciados à força. Instrumentalizada na época da Guerra Fria como arma anticomunista, a Revolução dos Bichos transcende os marcos históricos da ditadura stalinista que inspirou e resplandece hoje, passado mais de 60 anos de seu surgimento, como uma das mais extraordinárias fábulas sobre o poder que a literatura já produziu. Aqui o autor dá um pouquinho para a gente o que conta no livro, a tirania stalinista. O interessante aqui é que conta muito a história do início do governo de Stalin, ilustrado aqui no livro
utilizando um bicho, utilizando animais. E aqui ele fala que os animais mais inteligentes usufruíram e tomaram de conta das rédeas do poder. Esses animais estão sendo representados por porcos aqui. Houve até polêmica na época, porque um desses porcos representa o governo de Stalin. Outro porco, ele está representando aqui Karl Marx. No começo do livro, desses porcos, ele reúne, ele chama todos os demais animais para uma reunião e ali ele conta um sonho que ele teve e o que ele deseja para aquela população de bichos que vivem ali na fazenda. Esse animal é um porco velho e já à beira da morte. Ele fala o sonho que ele teve, o que ele deseja para os demais animais e logo mais à frente ele vem a falecer. O porco já estava velho, debilitado e morre depois de passar para os demais animais o que ele desejava para a fazenda dos bichos. Esse animal está na representação de Karl Marx, que ao mesmo fez para a humanidade. Ele teve um desejo, aquele desejo dele foi passado para os demais e aí, mais na frente, a população, as pessoas usufruíram desse método marxista. E aí, como está aqui no livro, os porcos, eles tomam a frente após a Revolução dos Bichos. Como se deu essa revolução? Os bichos expulsaram o fazendeiro, o Sr. Jones, e tomaram de conta da fazenda. E assim, os porcos tomaram a frente e passaram a fazer o mesmo que o Sr. Jones, o fazendeiro, fez em todo o tempo que os animais ali viviam. E os porcos só tomaram o poder, mas mais na frente o totalitarismo, a exploração dos demais animais ocorreu igualmente quando o Sr. Jones, o fazendeiro, era o responsável e era o dono da fazenda. Esse livro aqui, interessante, se você for pensar o livro, ele conta como os comunistas atuaram ali no início da União Soviética. E se você puxar de gerações para gerações e entender como o comunismo funciona, iremos de 1917, quando houve a Revolução Russa, até os dias de hoje, e o modus operandi é o mesmo. O modus operandi é o mesmo. O totalitarismo sempre vem à tona quando a esquerda toma o poder. E pensando o livro, nos dias atuais, a situação é a mesma. Quando houve em qualquer país um governo de esquerda, nós entendendo como se deu a Revolução dos Bichos e como se passou tudo naquela fazenda, quem entendeu o livro vai observar que o modus operandi de esquerda sempre é o mesmo. Há o totalitarismo, o assistencialismo, e a esquerda ela trabalha dessa forma, implanta o caos e depois vem como se fosse a solução. Esse é a Revolução dos Bichos. Você precisa entender a Revolução Russa para entender o livro, posteriormente entender o livro para entender a política atual, como eu disse, os modus operandi da esquerda quando governa. Excelente recomendação de leitura, eu recomendo. Você precisa ler esse livro, você precisa ler A Revolução dos Bichos para entender o que aconteceu e o que está acontecendo no mundo. Beleza?
Um abraço a todos.